Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O 14º dia no majestoso salão de baile do Salão de Baile Hilton Grand Chicago, o ar vibrava com a excitação reprimida. Tudo estava pronto para celebrar a tão esperada união de Ethan Miller e Olivia Bennet. As paredes de marfim, emolduradas por molduras douradas, pareciam sussurrar a promessa de um dia inesquecível. Um dia que seria lembrado por muito tempo, não apenas por seu brilho, mas também pelo que revelaria sobre a natureza humana. Por mais de 8 meses, o casal planejou cada detalhe com uma precisão quase cerimonial. Ethan, CEO de uma startup de tecnologia em rápido crescimento, supervisionava a logística e os aspectos financeiros. Perfeccionista, ele queria que tudo correspondesse à imagem pública deles. Quanto a Olivia, a advogada de direitos civis, ela se dedicou de corpo e alma ao toque emocional da cerimônia, as cores, a música, as palavras. Ela sonhava com um casamento que refletisse a harmonia entre força e ternura, como o relacionamento deles. Eles eram um casal que muitos admiravam e às vezes invejavam. Dele, impulsivo, brilhante, sempre em movimento. Ela, gentis, calmos, mas com uma vontade de ferro. Juntos, pareciam capazes de enfrentar qualquer tempestade. À medida que os convidados chegavam, eram recebidos por uma demonstração de rara elegância. O saguão que levava ao salão principal estava coberto por um tapete creme com pétalas de rosas brancas. 2 arpistas tocavam na entrada, e garçons de luvas brancas ofereciam taças de champanhe vintage. Lá dentro, a sala brilhava como uma cena de filme. Centenas de rosas brancas, cuidadosamente selecionados de uma floricultura de luxo em Paris, adornavam os centros de mesa, suspensos em pequenos globos de vidro ou flutuando em tigelas de cristal. O teto, alto e decorado com afrescos artísticos, abrigava guirlandas de luz em cascata, criando uma atmosfera entre o céu estrelado e o sonho acordado. O pista de dança, instalado no centro, havia sido revestido com um vinil marfim brilhante no qual as iniciais entrelaçadas estavam gravadas em ouro e o brilhava sob os reflexos do lustres de cristal boêmios, que balançava suavemente com cada movimento do ar, projetando brilhos iridescentes nos rostos radiantes dos convidados. E a orquestra de cordas, escondida atrás de uma cortina de seda branca, tocava uma melodia suave que misturava jazz clássico e música romântica. O som flutuava como um perfume no ar, unindo tudo em uma atmosfera deliciosamente silenciosa. Mas o que mais chamou a atenção foi, sem dúvida, o bolo de casamento, orgulhosamente entronizado em uma mesa circular no centro da sala, cercado por velas flutuantes. Uma bolo de casamento de 4 andares, uma obra-prima de um renomado chefe confeiteiro de Nova York, coberto com uma cobertura branca acetinada tão lisa que parecia porcelana. Cada camada era adornada com flores de açúcar feito à mão, peonias, rosas inglesas e pequenas margaridas, tudo em delicados tons pastéis. Pequenas pérolas comestíveis delineavam os contornos como joias em um vestido de noiva. Olivia escolhera este bolo com tanto cuidado quanto seu vestido. Ele representava um símbolo para ela, beleza nos detalhes, amor na paciência. Ela queria que cada mordida fosse uma promessa cumprida. Observando o bolo à distância, ela se permitiu um pequeno sorriso, quase íntimo. Ela havia sonhado com aquele momento centenas de vezes, e agora ele estava ali. Ela olhou para Ethan, que conversava com alguns amigos próximos. Ele tinha aquele olhar familiar nos olhos, nervoso e animado ao mesmo tempo, como um homem prestes a dar o maior salto de todos. Após os discursos emocionantes, a dança elegante e as risadas abafadas em taças de champanhe, uma leve excitação percorreu a sala quando o anúncio foi feito. Os noivos vão cortar o bolo. Todos os olhares se voltaram para o centro da sala, onde o majestoso bolo se erguia, imaculado como um símbolo de pureza, promessa e futuro. Os murmúrios se extinguiram naturalmente, como se até o silêncio quisesse respeitar aquele momento. Ethan e Olivia aproximaram-se, de mãos dadas, elegantes e perfeitamente combinados. Ela em seu vestido de cetim marfim que abraçava delicadamente suas curvas, com um brilho discreto adornando seus cabelos presos em um coque sofisticado. Ele em um smoking preto clássico com os olhos brilhantes, mas difíceis de ler, entre alegria, tensão e algo mais difícil de definir. As famílias o cercavam, formando um círculo vivo de sorrisos ternos, celulares prontos para capturar o momento e olhares cheios de emoção. Flashes de câmeras disparavam aqui e ali. Uma criança foi ouvida sussurrando: "Mãe, olha, eles vão cortar." Ethan agarrou a faca de prata, gravado com suas iniciais, e o entregou a Olivia.
Seus dedos se tocaram brevemente, o toque deveria ter sido terno, consciente, mas foi mecânico, como se um véu tivesse se colocado entre elas. Um detalhe sutil que só Olivia pareceu notar. Fizeram o primeiro corte juntos, delicadamente e ritmicamente como uma coreografia ensaiada 1000 vezes em suas imaginações. A lâmina afundou no bolo através das camadas macias, liberando um aroma sutil de baunilha e framboesa. Ethan então cortou cuidadosamente uma fatia. Todos esperavam que ele a levasse delicadamente à boca de Olivia como mandava a tradição. Um gesto simbólico de união, cuidado e partilha. Mas não foi isso que ele fez. Num gesto brutal, repentino, quase teatral, ele agarra o pedaço de bolo com as 2 mãos e jogou na cara dele. O choque foi violento e visceral. Um pouco do glacê respingou na bochecha esquerda de Olivia, um pouco na têmpora e depois escorreu lentamente pelo pescoço. Um rastro branco e pegajoso manchou seu vestido, o brilho de suas roupas, sua aura. Farelos grudaram em seus cílios. Pérola caída de seu diadema rolou no chão, quebrando o silêncio com um pequeno ruído seco, quase trágico. O quarto congelou. Um silêncio pesado, denso como um cobertor de chumbo, cobriu a assembleia. Era possível ouvir o som de um alfinete caindo. Alguns queixos caíram num ó inacabado. Sobrancelhas se ergueram. Bocas se contraíram. Até os garçons congelaram com as bebidas na mão. Um cliente soltou uma risada nervosa, rapidamente contida. Outros se voltaram para Ethan em busca de uma pista. Seria um jogo? Uma piada? Uma piada interna? Uma piada de mau gosto? Mas o rosto de Olivia, ele não saiu sem dúvida. Ela não gritou. Ela não recuou. Ela não levantou a mão. Ela não derramou uma lágrima. Pelo contrário, ela permanece imóvel. A cobertura fria grudava em sua pele quente. Ela conseguia sentir cada pérola de creme, cada migalha, cada gota de açúcar. O gosto doce em seus lábios, um contraste amargo com a humilhação pública que acabará de sofrer. Seus olhos, de um castanho profundo, olhou fixamente para um ponto no vazio, como se quisesse suspender o tempo. Pelo espaço de um segundo, tudo cintilou em seu peito. O sonho de um casamento perfeito, a imagem de um amor sólido, os esforços, os anos, os compromissos. Então, num gesto de lentidão quase cerimonial, ela levantou a mão até o rosto e limpou delicadamente a cobertura. Sem pressa. Sem tremer. Seus dedos deslizaram pela bochecha, removendo o resíduo pegajoso, restaurando um semblante de dignidade à pele marcada. Ela respirou fundo e expirou silenciosamente. E só então ela virou os olhos para Ethan. Um olhar, nem odioso nem suplicante, mas poderoso, aterrada, lúcida. Era o olhar de uma mulher que acabará de ser atingida não por um gesto físico, mas por um ato simbólico muito mais destrutivo. Um olhar que dizia: eu vejo você. Eu vejo você como você é. E agora eu escolho também. Este momento, breve e silencioso, tenso, se tornaria lendário. Os celulares, até então brandidos como testemunhas festivas, continuaram a filmar. Mas, desta vez, para uma história completamente diferente daquela que pensavam estar imortalizando. O silêncio permanecia denso, quase sagrado. Todos aguardavam a reação de Olivia, alguns prendendo a respiração, outros já tensos com a expectativa de um desabafo, uma partida dramática ou um colapso. Mas o que aconteceu desafiou todas as expectativas. Ela endireitou os ombros levemente, como se reunisse dentro de si uma força ancestral. Uma luz calma acendeu-se em seus olhos, não uma chama de raiva, mas uma clareza de consciência. E com uma voz clara e calma, carregado por uma autoridade gentil mas inabalável, ela falou. Cada palavra que ela dizia parecia atravessar a sala, tocar corações e fazer o tempo parar. Ethan, você acabou de fazer o que muitos temem ver em público. Revele uma parte de si mesmo que você talvez estivesse escondendo, até mesmo de si mesmo. Este bolo sendo jogado não é uma brincadeira. É uma mensagem. Um grito, talvez. Um medo mal expresso. Uma falha. Os convidados trocaram olhares, alguns comovidos, outros confusos. Mas todos estavam atentos. Olivia, com o rosto ainda marcado de creme, de pé em seu vestido manchado. Não falava apenas como uma esposa humilhada. Ela falou como uma mulher desperta. O que você acabou de fazer foi um choque. Sim, uma dor. Mas eu escolho, sim, eu escolho, ver isso como uma oportunidade. Uma chance de parar de fingir. Uma chance de falar a verdade. De entender o que está borbulhando por trás desse gesto, o que você sente além desse impulso. E sussurro cruzou a sala, não de indignação, mas de respeito. O que viram não era comum. Não era fraqueza nem raiva controlada, mas dignidade crua, uma forma de amor que havia atravessado a dor e emergido maior.
Olivia lentamente voltou os olhos para os convidados, varrendo a multidão com um olhar claro, quase protetor. Sua voz vibrava mais profundamente agora, tocando a todos em seu aspecto mais humano. A vida não é um roteiro perfeito. Sempre haverá momentos em que as coisas darão errado, em que as emoções superarão a razão, em que as ações superarão as palavras. Mas não é o erro que destrói o amor, é o que escolhemos fazer com ele depois. Um silêncio dourado envolveu a sala. Até as crianças ficaram em silêncio. Apenas os instrumentos do quarteto, silenciosos desde a cena do bolo, pareciam prontos para tocar novamente assim que a verdade terminasse de falar. Olivia então se aproximou de Ethan, lentamente e sem pressa, como uma rainha caminhando em direção ao seu povo ferido. Ela levantou a mão e, num gesto inesperado, limpou delicadamente um vestígio de cobertura de sua bochecha. Esse contato foi ao mesmo tempo íntimo e público, terno e severo, como uma declaração silenciosa. Eu vejo seu erro, mas também vejo o que você pode se tornar. Então ela acrescentou com a voz vibrando de verdade. Eu escolhi amar você, Ethan, não pela perfeição, mas pela sua verdade. Eu sabia que você carregava consigo áreas obscuras. Eu também. Mas eu acreditava, e ainda acredito, que podemos caminhar juntos em direção a uma luz maior. Se e somente se você entender que respeito, escuta, vulnerabilidade, não são sinais de fraqueza, mas de amor verdadeiro. Ela fez uma pausa. Seus olhos ficaram ligeiramente nublados, mas ela não chorou. Não estou aqui para te humilhar de volta. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para entender, para curar. Se você estiver pronta para trilhar esse caminho comigo. Ethan, congelado até então, como um homem abruptamente despertado de suas ilusões, sentiu-se uma onda de vergonha e depois a admiração sobrecarregá-lo. Ele tentou falar, mas a princípio nenhuma palavra saiu. Então, em voz baixa, com a respiração trêmula, murmurou: "E Olivia, me desculpe." E diante dos olhos de toda a assembleia, ele se ajoelhou diante dela, não por obrigação, mas movido por uma verdade interior mais forte que ele. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não conseguia controlar o que fervia dentro de mim. Meu orgulho, meu medo, essa raiva que eu nunca soube nomear. Você me ensinou mais sobre o amor em 1 minuto do que eu aprendi em 30 anos. Prometo aprender, fazer melhor, não pela imagem, mas por você, por nós. Ele abaixou a cabeça. E foi nesse momento precisamente que um aplauso silencioso foi ouvido no fundo da sala, rapidamente acompanhados por outros. Não foi uma explosão de aplausos superficiais. Foi um atributo, um coletivo de reconhecimento. Os convidados não aplaudiram o gesto de Ethan, mas a coragem, a graça e a grandeza de alma de Olivia. Muitos choraram em silêncio. Outros sorriram em meio às lágrimas. Pois todos sabiam que tinham acabado de testemunhar algo único. Uma mulher humilhada que escolheu o amor lúcido em vez da vingança, a dignidade em vez do drama. E esse casamento que muitos pensavam ter fracassado, na verdade tinha acabado a nascer. Alguns meses depois, a lembrança desse casamento inesquecível ainda assombrava alguns convidados, não pelo escândalo, mas pela beleza inesperada do que viram florescer diante de seus olhos, uma verdade nua e crua, uma falha humana e um renascimento. Aquele dia tinha marcado um ponto de viragem decisivo no casamento de Ethan e Olivia. Óbolo quebrado não era mais aquele símbolo embaraçoso de humilhação pública ou birra descontrolada. Tornou-se um lembrete, quase sagrado, do que o amor realmente implica. A capacidade de ver o outro na sua vulnerabilidade, nos seus erros e de escolher, em consciência, não fugir, não revidar, mas amar apesar de tudo, sem esquecer, mas evoluindo. Nos dias seguintes, eles entenderam que ignorar aquele momento ou minimizá-lo seria um erro. Então tomaram uma decisão corajosa: iniciar terapia de casal, não porque seu casamento já estivesse em ruínas, mas precisamente porque queriam construir sobre bases sólidas, conscientes, reparadas, escolhidas. As sessões foram inicialmente difíceis. Ethan teve dificuldade para expressar em palavras o que o levará a esse ato. Ele falou sobre pressão, fadiga acumulada, feridas não cicatrizadas da infância, um pai distante, uma mãe excessivamente exigente, o medo constante de não ser o suficiente. Olivia, por sua vez, estava descobrindo como às vezes proteger a Ethan às suas próprias custas, esquecendo-se das necessidades dele na esperança de preservar a paz. Mas aos poucos eles aprenderam a falar um com o outro de maneira diferente. Sem máscara. Sem ataque. Para nomeie a raiva antes que ela exploda. Tem ouvir sem interromper, mesmo quando as palavras machucam. Perdoar sem apagar, integrando cicatrizes como marcas de crescimento. Olivia, em seu escritório de advocacia, agora carregava essa experiência consigo como uma ferramenta discreta.
Mas poderosa ela frequentemente trabalhava com mulheres em processo de divórcio, mulheres destruídas por mal-entendidos ou traições, mulheres fortes, mas cansadas de lutar sozinhas. Às vezes, quando o momento era propício, ela compartilhava a sua história, não para dar o exemplo, mas para mostrar que você pode passar por uma tempestade sem perder sua alma, desde que estabeleçamos limites claros e construamos um amor consciente, não baseado no medo ou na ilusão. Ethan, por outro lado, havia mudado. Não da noite para o dia. Mas profundamente ele trocou sua impulsividade pela consideração, sua necessidade de controle por uma presença mais gentil. Ele aprendeu a fazer perguntas em vez de impor respostas, para respirar quando sua impaciência aumentasse. Ele não se via mais como um homem a ser respeitado a todo custo, mas como um homem capaz de se questionar sem perder a dignidade. O casamento deles não era perfeito. Houve discussões, dias de silêncio, mal-entendidos. Mas também havia, agora, rituais de reparo, gestos simples. Uma mão no ombro após uma discussão. Um café trazido silenciosamente pela manhã. Um bilhete deixado no travesseiro. E às vezes, em seus aniversários, eles faziam isso de novo, simbolicamente, o corte do bolo, na privacidade da sala de estar ou na frente de alguns amigos próximos. Olivia sempre escolhia uma receita nova, nunca o bolo original, como se quisesse lembrar a todos que cada ano era uma nova versão deles mesmos. Eles riram. Olharam diretamente nos olhos um do outro e cortaram a primeira fatia juntos. Mas nunca, jamais, eles jogaram um bolo. Eles compartilharam. Lentamente. Com intenção. Como se repetissem a cada mordida, eu escolho você novamente.